Olá, sejam todos bem-vindos ao Código do Empresário de Sucesso e hoje o nosso tema é contratação, um dos maiores pesadelos do empresário brasileiro. Eu sou Viviane Lacerda, eu ensino empresários a sair do caos nos negócios e tornar a empresa lucrativa em 2 meses. Então, se você é empresário, tem mais de 5 funcionários na sua equipe, fica aqui comigo que eu vou te contar se você está fazendo certinho, se está tudo direitinho aí na sua contratação e se você precisa aprender alguma coisa para melhorar a qualidade da sua equipe e melhorar a qualidade dos seus negócios. Então vamos lá. Além de tudo, hoje eu vou te dar 3 chaves super importantes que vão direcionar a sua contratação para que ela seja mais efetiva. Vamos lá, a partir dessas informações, você vai ter a oportunidade de olhar para dentro do seu negócio, fazer uma análise e observar se hoje o seu comportamento de contratação, ele tem sido benéfico para sua empresa, ele tem melhorado a qualidade da sua equipe, ou se você ainda precisa melhorar algumas coisas, alguns pontos que vão fazer com que a sua equipe seja mais comprometida, mais eficiente e vá seguindo com você junto do seu propósito, da sua missão, para que vocês cheguem no lugar que você tanto deseja, que é uma empresa lucrativa, uma empresa sólida, harmoniosa e com uma equipe de sucesso, com um clima bem bacana lá dentro para trabalhar. É tão gostoso, né? Quando a gente trabalha numa equipe, numa empresa que tá todo mundo ali em sintonia, que tá todo mundo alinhado com o propósito, que todo mundo sabe onde quer chegar e colabora para que isso aconteça. Olha só, hoje eu quero te contar que esse desafio não é mérito só seu. Todos nós passamos pelo desafio da contratação e do desafio de lidar com pessoas, com seres humanos. E boa parte dos meus clientes também enfrentaram esse desafio, enfrentam até hoje. Eu mesma já enfrentei várias vezes esse desafio, porque eu cometi erros de contratar as pessoas porque eram parentes, porque eram amigos, porque eram indicação, filho de funcionário. Então eu não tinha definido os critérios reais para essas contratações. Gente, no final só prejuízo. Por quê? Quando você não define os critérios da contratação, você está contratando de maneira errada. Só que a gente não acredita que isso está acontecendo, que isso é errado. Então, quando a gente vai contratar, realmente a gente precisa de critérios bem específicos que eu vou falar ali na frente para você. Vou contar para vocês uma coisa super absurda que aconteceu na minha vida e que isso, desde sempre, eu tenho alguns critérios de contratação que eu sigo, que são os que eu vou passar para vocês, mas esse caso aconteceu na minha casa. Eu fui contratar uma pessoa para trabalhar na minha casa, na época eu estava grávida da minha segunda filha, e eu já tinha a minha filha mais velha, que ainda era pequena. Até no início da entrevista, uma pessoa bem simpática, uma senhora bem educada, que tinha, né, ali todos os requisitos para ser uma boa funcionária e tudo mais. E aí eu tenho uma listinha, né, com critérios do que a pessoa precisa atender para trabalhar comigo. E dentro dessas listinhas eu tinha uma pergunta simples, óbvia, que todo mundo olhou para mim e falou: não acredito que você perguntou isso para ela. Eu perguntei, sabe o quê? Assim, como que a senhora lida com crianças? E a resposta foi surpreendente. A resposta foi: eu detesto crianças. E naquele momento a entrevista acabou. Eu agradeci a presença dela, levantei e pedi que ela saísse, porque eu tinha uma criança pequena e estava grávida de outra. Como é que eu colocaria dentro da minha casa alguém para trabalhar que detesta criança? É até uma palavra bem dura, né? Eu detesto crianças. E naquele momento encerrou-se a entrevista, pronto, ok. Ela tinha todo o direito de detestar crianças e eu tinha todo o direito de não contratá-la. Que bom que eu tinha essa pergunta no meu roteiro, que bom. E aí eu te pergunto, você contrataria um salva-vidas que não sabe nadar? É mais ou menos por aí. Então, quando a gente tem uma definição de critérios profissionais para fazer uma contratação, esse tipo de problema
ele vai ser resolvido na raiz. Cortar o mal pela raiz, é não contratar alguém que não vai atender aos requisitos da sua equipe, né, da sua empresa, e que você não vai ter um mínimo de problema, porque você não precisa ter alguém ali que não vai realmente colaborar. E eu sei que você pode estar pensando, ai gente, mas é tão cansativo, pessoas são difíceis de lidar, é praticamente impossível lidar com o ser humano. Cara, ninguém quer trabalhar hoje em dia, o povo não presta, o povo é preguiçoso. Às vezes eu não só ouço falar, como eu vejo muita gente que acredita que não dá para contratar. E acaba deixando esse tipo de mentalidade povoar sua cabeça, e aí realmente você vai ter um problema. Porque se você tem uma empresa, você precisa de pessoas. Não tem como não contratar. E se você tiver essa mentalidade, você já contrata com um peso. Então essa mentalidade não vai ajudar você a resolver a situação e não vai te levar a lugar nenhum. Vamos quebrar isso e entender que muitas vezes, se você não tem uma equipe boa, é porque você não soube formar uma boa equipe. Simples assim. Se você sabe como fazer, esse problema acaba se diluindo com o tempo e até você alinhar uma equipe que vá atender realmente o que a sua empresa precisa. Então vamos lá. Como eu te prometi, eu vou te dar 3 chaves para uma contratação assertiva. E a primeira delas é: defina claramente um perfil do colaborador que você quer no seu negócio. A segunda delas é: crie um roteiro de contratação. E esse roteiro, ele precisa ser tão claro quanto a definição de perfil. Ele precisa ter perguntas que vão te dar as respostas que você precisa para que aquela pessoa realmente seja a pessoa mais adequada a entrar para a sua equipe. E o terceiro, que é realmente um pouco polêmico, é: nunca contrate por empatia. Mas nunca mesmo, nunca mesmo. E daqui a pouquinho eu vou te contar, eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos 3 e você vai entender perfeitamente porque esse terceiro talvez seja o mais importante de todos. Então, bora lá falar. Por que eu tenho que ter clareza do perfil do contratado? Simplesmente porque quando eu defino a necessidade de uma pessoa para entrar na minha equipe, eu já tenho que saber o que aquela pessoa vai fazer, quais são as atribuições que aquela pessoa vai ter, o que ela pode, o que ela não pode, o que ela deve, o que ela não deve fazer na minha empresa, o que ela tem que me entregar de resultados. Então, quando eu defino, né, faz uma listinha mesmo ali, gente, faz na mão uma listinha e depois você transforma isso num arquivo, enfim, em outro momento você vai padronizar isso, mas nesse primeiro momento é muito simples, você pode fazer hoje, tá precisando contratar? Já começa a pensar, o que essa pessoa precisa fazer? O que ela precisa me entregar na minha empresa para que ela mereça a remuneração, que é uma troca, é uma relação comercial. Se você vai contratar alguém para fazer algum trabalho para você, ele vai receber por isso e, consequentemente, ele tem que te entregar um trabalho de qualidade. Ponto. É uma relação comercial, ok? Então, vamos lá. Para você realmente ter alguém que colabora, que seja, né, o termo colaborador, que vai agregar na sua empresa, ele, além de todas as funções que você precisa saber, de todas as tarefas que ele vai ter que te entregar ali, de todos os resultados que ele precisa te entregar, tem uma coisa que é muito importante, ela é fundamental. Ele precisa ser um ser humano de caráter e que vai agregar valor ao seu negócio. Então, muitas vezes, quando você relaciona ali o que ele precisa ter de habilidades, de competências, de talentos e tudo isso, você já tem que pensar nele como ser humano. E como ser humano em todo um contexto, não é só caráter. Por exemplo, se eu estiver contratando uma recepcionista para minha empresa,
ela vai, de uma certa forma, ser a cara do meu negócio. Ela vai ser a primeira pessoa que as pessoas vão encontrar quando chegar na minha empresa, certo? Então, minimamente, ela precisa ser comunicativa e uma comunicação leve. Ela precisa ter um sorriso no rosto, né? É tão ruim quando a gente chega num lugar e tá ali aquela recepcionista com a cara fechada, emburrada. Você já acha que a empresa é toda assim. Então, se alguém vai representar a empresa, vai ser a cara do negócio, minimamente vai ter aquelas habilidades, aqueles talentos, né? Que a pessoa precisa ter, a capacidade que ela precisa de executar o trabalho. Isso muitas vezes é tão importante quanto as habilidades técnicas e talvez até mais importantes. Porque, vamos lá, tecnicamente você pode crescer, aprender, evoluir, mas se você é uma pessoa que não está disposta a evoluir como ser humano, é muito mais difícil de lidar. Então, mantenha na sua equipe pessoas que estão dispostas a se tornarem seres humanos melhores a cada dia. Por quê? Porque o técnico ele vai conseguir aprender de alguma forma. E a parte de desenvolvimento humano, se ele não estiver disposto, olha, não vai aprender. Né? Você pode, tem um ditado que fala assim, você pode levar o burro na água, você não pode obrigar ele a beber. Então, se você coloca dentro da sua empresa uma pessoa que não está disposta a evoluir, pode ser um grande problema para a sua equipe. Então, essa definição, né, de perfil, ela pode ser feita de forma muito prática, muito simples mesmo ali. É realmente olhar, avaliar, anotar ali o que você precisa para você começar a construir aquela persona, aquele perfilzinho ali que você precisa para contratar. E vamos lá então falar sobre o segundo passo, né? Pensa bastante aí essa questão que eu falei sobre contratar por caráter, por definições, por habilidades como pessoa. A pessoa é que vai te entregar a parte profissional. Então é importante que ela seja realmente uma pessoa que vai te entregar algo mais além de meros trabalhos técnicos. Combinado? Vamos falar sobre a segunda chave, que é muito, muito, muito importante também, que é a construção de um roteiro de contratação. Como que se cria um roteiro de contratação? Mais uma vez, assim como você, ao perceber, ao precisar de um funcionário, de um colaborador, você já sabe exatamente o que aquela pessoa vai precisar te entregar. Quando você faz um roteiro de contratação, você vai saber exatamente as tarefas que ele vai precisar te entregar, os resultados que ele vai precisar te entregar, como é que vai ser a gestão do tempo dele no seu negócio. Então, construa esse roteiro, coloque perguntas claras, intencionais, seja objetivo nas suas colocações e realmente pergunte, e se for preciso, faça testes práticos com essa pessoa. Afinal de contas, falar é muito fácil. Eu posso te falar que eu construo um foguete em 10 dias. Se eu não precisar te provar isso, vai ser muito mais difícil, né, de você perceber e acreditar que eu construo um foguete em 10 dias. Então, se você vai fazer a contratação, construa o roteiro, faça a análise, né, de todas as respostas daquele candidato no momento da conversa. E o que mais que você vai fazer? Quando você construiu o roteiro, fez a análise das habilidades, se for preciso, faça um teste prático. Por exemplo, você precisa de alguém para gerenciar suas redes sociais. Você precisa saber se a pessoa tem conhecimento de rede social. Ah, gente, mas todo mundo mexe em rede social. O que é mexer em rede social, gente? Você vai ali, abre um Instagram, abre um Facebook, abre um YouTube, ok, você mexeu ali numa rede social. Mas se você precisa de alguém para gerenciar, para administrar, para mexer com tráfego, para mexer com a coisa mais profunda ali dentro, você precisa saber se realmente essa pessoa é capacitada para fazer esse trabalho. Então, se você coloca essa pergunta ali no roteiro, você precisa perguntar com intensidade, com profundidade.
Qual é o seu nível de conhecimento em redes sociais? A pessoa fala assim, eu sei abrir o Instagram. Ok, ela sabe abrir o Instagram, você também sabe, então você não precisa do trabalho dela. Então você tem que deixar claro, olha, eu preciso que você saiba fazer postagens, que você saiba controlar as métricas, que você saiba gerenciar tráfego e que você faça tudo isso para mim numa frequência tal. Então, esse tipo de pergunta vai eliminar candidatos que não tenham competência para fazer esse tipo de trabalho na sua empresa. Só que você só vai saber isso se você tiver construído bem o seu roteiro com perguntas, e perguntas que, por mais óbvias que pareçam, elas vão te trazer respostas muito básicas. Muito básicas. Se eu preciso de alguém para gerenciar meu tráfego, para fazer minhas postagens, o mínimo que eu tenho que perguntar a essa pessoa é: você sabe fazer isso? E muitas vezes a gente deduz, né? Eu olho e falo assim, não é possível, a pessoa tem 20 anos de idade, é claro que ela vai saber fazer isso. E não é bem assim. Então, vamos construir um roteiro. E construir um roteiro detalhado, intencional e objetivo para que essa contratação seja realmente eficiente. E aí sim, quando você estiver contratando com esse critério, você vai perceber que os seus funcionários, que a sua equipe, ela vai começar a ser muito mais consistente. Ela vai depender muito menos de você, porque você foi lá e contratou, você definiu que precisava de um funcionário X. E você foi lá, contratou aquele funcionário com aquele perfil específico, aquele comportamento que você precisa e com aquelas habilidades, aquelas características, aqueles talentos, aquelas qualidades, aquelas qualificações que vão fazer com que o seu negócio prospere. Afinal de contas, quem tem empresa quer ganhar dinheiro, né? Você não tá ali brincando de trabalhar todos os dias. E vamos lá, então, pro a terceira e última chave que eu vou te trazer, que é um pouquinho polêmica, né? Nunca contrate por empatia. Por que nunca contratar por empatia? Lá no início do vídeo, o que eu contei? Que eu cometi erro de contratar parente, vizinho, filho de amigo, filho de funcionário. Contratava simplesmente porque estava desempregado há tanto tempo, coitadinho. Então ele podia trabalhar na sua empresa para não ficar à toa. Ele tem 2 filhos para sustentar, a mãezinha tá doente, e você acaba caindo no conto do vigário. E você vai lá e contrata. Não é só por empatia, não. Você contrata por emoção. Porque você fica com dozinha da pessoa, você fica com dó da pessoa estar naquela condição. E se o seu critério de contratação é esse, olha, vou te contar, tá errado. Tá errado. Porque quando você contrata com esse critério, sabe o que acontece? Você ignora um fator importantíssimo para a empresa. Chama competência. A não ser que você esteja contratando conscientemente alguém que vai estar ali como trainee, como, sabe, iniciante, e que você tem tempo, tem disposição, tem dinheiro para investir nisso, e você vai passar um tempo ensinando o trabalho para aquela pessoa, e tá tudo bem. Se dentro do seu critério não existe competência, tem um problema. A não ser que você esteja contratando um iniciante, que eu acabei de falar. Mas se a sua empresa precisa de um profissional para atender uma demanda específica, de um setor específico, por favor, não contrate por empatia, não contrate por simpatia, não contrate por pena, contrate por competência. Se você já fez todos os passo a passo que eu dei lá atrás, se você já definiu um perfil, já definiu um roteiro de contratação e chegar aqui e você contratar por empatia, pecou feio. Não dá certo.
Sem contar uma coisa que eu não sei se vocês já pensaram nisso ou já viveram essa situação, gente. Quando você coloca parente para trabalhar dentro da sua empresa, sabe aqueles BO de relacionamento que rolam ali no almoço de domingo? Pode acontecer dentro da sua empresa. E aí você vai passar por uma situação desnecessária que você não estava esperando na frente de funcionários. Por quê? Porque a intimidade no ambiente de negócio é um problema. É um problema. Então, vamos lá. Quando você mistura tudo, contrata família ou amigo muito íntimo, coloca tudo numa panela só e começa a achar que seu negócio vai crescer, pode desistir. Pode desistir, porque é uma perda de tempo enorme acreditar nisso. Vamos lá. Esses exemplos que eu trouxe são exemplos muito simples, sabe? Muito do dia a dia, muito de rotina. Mas é porque eu já, além de eu passar por situações parecidas na minha empresa, é tão corriqueiro assim nos meus clientes, é tão comum acontecer a mentalidade de contratar por pena, contratar porque é parente, e isso é tão natural para as pessoas. E muitas vezes as pessoas, quando eu falava assim, gente, se for parente e estiver dando BO aqui dentro da empresa, você tem que demitir. Porque se fosse um funcionário comum, qualquer, que não é seu parente, e tivesse te trazendo trabalho, é claro que você ia demitir. Para que ficar ali cozinhando galo, sabe? Não vale a pena. Então a gente tem que ter maturidade nas nossas relações, o suficiente para a gente deixar aquela pessoa ou não na empresa. E é uma escolha do empresário. O negócio é seu, se você tem objetivos, se você tem uma missão, um propósito, se você realmente quer chegar a algum lugar, comece fazendo certinho. Comece fazendo pelo caminho certo. Então vamos lá. Esses pequenos exemplos, esses pequenos detalhes, essas 3 chaves, elas podem mudar completamente a realidade do seu negócio. Elas podem evitar gastos desnecessários com contratação, com treinamento, né? E a hora que a pessoa fica boa, ela vai embora, e aí? E aí? Já vai você de novo contratar novamente, ter aquele monte de etapa, e daí a pouco a pessoa vai embora. Então, contrata certinho, que a chance de retenção é muito maior. A chance de ter uma equipe de qualidade é muito maior. E a chance de ter um clima organizacional, e depois eu vou falar sobre esse assunto aqui no canal também, que é muito importante, o clima organizacional. A cultura da empresa, ela precisa ser seguida e ela precisa ser respeitada. E quando você faz isso tudo redondinho, sabe? Funciona ali uma engrenagemzinha assim, um dentinho encaixando no outro. A sua vida é mais leve. A sua empresa é menos dependente. Você tem menos problemas básicos, problemas pequenos com o pessoal. Porque pessoas têm problemas. E as pessoas que fazem a empresa acontecer. Então, olhe para a sua empresa, olhe para o seu negócio e compreenda a importância de se contratar de uma maneira mais eficaz. Vamos lá. Seguindo esses critérios, eu te garanto que a vida vai ser mais leve e muito mais próspera. Vamos lá, só para a gente poder revisar o que a gente falou aqui hoje, esses 3 passos, essas 3 chaves muito importantes da contratação, né? Para que ela seja assertiva. Tenha um perfil claramente definido, claramente desenhado. Saiba quem você quer colocar no seu negócio. Faça, a número 2, faça um roteiro de contratação, um roteiro que responda às perguntas do que aquela pessoa precisa te entregar.
exatamente o que ela vai precisar te entregar. E pergunte para ela sem medo e sem dó, com clareza e objetividade e com intencionalidade. Você precisa receber a resposta que você quer. Então, se você fizer as perguntas certas, as respostas certas virão e você vai ter muito mais competência, capacidade ali de contratar, de trazer alguém que vai resolver as suas demandas e que vai ser um grande colaborador. E em terceiro lugar, que nós falamos também, foi da importância de nunca contratar. A terceira chave, gente. Nunca contrate por empatia. Tenha critérios. Eu te ensinei os 2 critérios e agora o último deles, que é o que pode virar a chave mesmo. Não contrate por empatia. Contrate por competência. Traga para sua equipe alguém que vai realmente chacoalhar ali, ó, que vai te ajudar a caminhar na direção certa e vai participar junto com você dessa caminhada, dessa jornada. Então, lembre-se disso, contrate com sabedoria, com inteligência e você vai ter resultado. Eu tenho certeza disso. Bem, pessoal, é isso. É muito bom ter vocês aqui no canal comigo. Eu percebo que quem está aqui é porque realmente quer sair do caos, quer ter uma empresa próspera e mais lucrativa. Enfim, espero que esse conteúdo seja uma contribuição para a sua prosperidade e quero te pedir, contribua com a minha prosperidade também. Como que você faz isso? Se inscrevendo no canal, curtindo os meus vídeos, compartilhando esses vídeos se eles contribuíram para você. E agora tem o próximo vídeo é bacana, se eu não perdi não. Você tem medo da sua empresa não crescer? Você não pode perder o próximo vídeo. Eu vou falar sobre esse tema, que é um tema muito comum na vida dos empresários. E vamos lá. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço. Sucesso sempre!